Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre mitos e verdades sobre alimentação e nutrição. Então, meu nome é Fábio, eu sou nutricionista, especialista em pediatria. Qualquer dúvida que vocês tiverem ao longo da palestra, podem me interromper. Inclusive, eu quero que a palestra seja bem interativa. Eu vou fazer perguntas para vocês, vocês vão me responder e assim a gente vai tocando a nossa tarde, ok? Talvez esse tema de alimentação e nutrição seja o tema que mais suscite dúvidas nas pessoas nos dias de hoje. A cada dia que se passa, a TV mostra mais e mais alimentos sendo rotulados como alimentos do bem e outros como alimentos do mal. E aí amanhã esse alimento que era do bem virou do mal e o que era do mal virou do bem. Uma coisa meio confusa, né? E nós, que buscamos ser cientistas, temos sempre que andar e trabalhar ao lado da verdade. Por mais que seja difícil chegar a 100% da verdade em determinadas ocasiões, nós precisamos buscar informações científicas para poder propagar para toda a população essa informação. Eu conheço mais de 50 mitos sobre alimentação que já estão enraizados na população brasileira, mas não dá tempo da gente discutir os 50 hoje. Então eu trouxe 10 afirmações. Então eu vou ler a afirmação para vocês e vocês vão me dizer se é mito, se é verdade. Nós vamos discutir, depois eu dou a resposta científica para essa afirmação, correto? Então eu vou começar apresentando para vocês a seguinte afirmação. Existem alimentos que são vilões da dieta e que nunca devem ser consumidos. Recentemente saiu num blog uma matéria intitulada Vilões da Saúde, 4 alimentos que envenenam o organismo. E isso sai constantemente em blogs, em revistas de circulação populacional, entre outros. O que vocês acham? Mito, o pessoal aqui na frente. Alguém discorda? Quem acha que é mito, levanta a mão. Quem acha que é verdade? Ninguém, o restante se absteve. Então, 60% acha que é mito, 40% se absteve. Vamos tentar interpretar essa afirmação aqui, ó. Existem alimentos que são vilões da dieta. Se existe um alimento que é vilão, existe um alimento que é herói. Vamos assim dizer. Para vocês, quais alimentos seriam os vilões da dieta? Perfeito. Uns disseram batata frita, outros doces, outros refrigerante, que eu fiquei ouvindo aí, sanduíche, açúcar. Correto. E quais seriam os alimentos heróis? Alface, tomate, frutas, berinjela, brócolis. Perfeito. E deixa eu perguntar para vocês, se eu pedir um X-salada, ele é um vilão ou ele é um herói? Meio a meio? E olha aqui, continuando aqui a discussão. Vamos guardando essas informações aí. E aqui está escrito que esses vilões nunca devem ser consumidos. Aqui nessa reportagem dos 4 que envenenam o organismo, eles citam a farinha, a fritura, o sal e o creme de leite. Em alguns lugares, eles citam açúcar, gordura, sal e farinha. Seriam os principais vilões, tá? E que nunca devem ser consumidos. Esses vilões, eles nunca devem ser consumidos ou podem ser consumidos de vez em quando? Perfeito. Qual que é seu nome? Fernando. Na primeira pergunta que eu fiz, qual alimento é vilão, qual não seria? Ele deu uma resposta fantástica. Não existe alimento vilão. E não existe nenhum alimento que é do bem, ou que é herói, ou que é o mocinho. Todos os alimentos fazem algum sentido para a nossa saúde. Podem fazer bem e podem fazer mal. O que vai determinar se um alimento é vilão ou não é a quantidade dele que você come. Tá? Portanto, essa primeira afirmação é um mito. A maioria aí acertou. Então, isso que eu estou explicando para vocês, a gente sempre tem que levar em consideração que a gente não deve separar os alimentos em bons ou ruins. A gente não tem que se obrigar a comer determinado alimento e largar
outros de lado, só para tentar seguir um padrão imposto pela sociedade do que é bom e do que não é. Não é assim que funciona a alimentação. A partir do momento que esse alimento vilão é muito gostoso, mas eu não vou consumi-lo, porque isso me gera um peso na consciência, eu deixei de ter prazer na hora de me alimentar. A alimentação tem que ser prazerosa. Eu posso comer tudo o que eu gosto, não tem problema. Eu atendo muito adolescente obeso e eles morrem de medo de ir no nutricionista. Porque chegando no nutricionista, eles falam assim, ele vai cortar a minha coxinha, minha pizza, e vai pedir para eu comer só alface com tomate. Eu não vou fazer isso. Se bem que tem alguns nutricionistas que são radicais, que fazem isso. Mas se eu fizer isso, esse paciente não volta mais. Eu perdi meu paciente, porque eu quis impor a ele algo que não é prazeroso. E se a gente perde o prazer, inclusive em se alimentar, perde o sentido do tratamento. Certo? Então, não existe alimento, nem nutriente, que você consuma uma única vez e já engorde ou fique doente. Então, para que eu vou proibir um paciente de comer uma coxinha, de comer uma pizza de calabresa? Se ele comer uma vez a pizza de calabresa, ele não vai infartar, ele não vai ter diabetes, ele não vai ter hipertensão. Ele terá, se ele comer a pizza todo dia. Correto? Sou nutricionista? Aí vocês vão me perguntar, você vai na pizzaria? Claro que eu vou. Por que não? Eu vou na churrascaria? Vou. Eu como um sanduíche? Como. Uma vez por mês. Tem gente que come todo dia. Então, eu não estou proibido de comer isso. Refrigerante. Refrigerante talvez seja o alimento aí de pior valor nutricional que nós temos. Tem gente que toma 2 litros de refrigerante por dia. Isso não é saudável. Ok? Então, nós temos que maneirar. Eu não vou proibir nenhuma criança ou adolescente de tomar refrigerante. Ele pode tomar quando ele for no aniversário, quando for sair à noite com os pais, vai no shopping, vai no cinema. Correto? Essa é a mensagem que eu quero passar para vocês. De que nenhum alimento é vilão ou precisa ser proibido. Isso é um mito. Cuidado sempre com as dietas restritivas, porque elas geram estresse e depressão. Se eu precisar parar de comer aquilo que eu gosto, nossa, eu gosto tanto de chocolate, mas eu fui no nutricionista, ele falou para eu parar com chocolate, que é para eu comer só maçã. Isso vai te gerando, com o tempo, uma ansiedade, algo ruim. Você perde o prazer em se alimentar, tá? Então, o segredo sempre será controlar a frequência e evitar excessos. Que foi aquela segunda pergunta que eu fiz para vocês. Então, quer dizer que eles nunca devem ser consumidos? Vocês disseram, pode sim, desde que se tenha moderação, desde que se evite o excesso. Perfeito? Todos concordam? Tem alguém que discorda? Se discordar, não tem problema. O ambiente aqui é para a gente debater mesmo. Ok? Então vamos passar para a nossa segunda afirmação da tarde. A culpa da obesidade é do carboidrato. Recentemente foi publicado também em um blog as 10 razões para cortar carboidratos. E o blog ainda diz assim: acelere a perda de peso, ganhe massa muscular e queime o excesso de gordura corporal. Tudo isso apenas se cortar os carboidratos da sua vida. Mito ou verdade? Quem acha que é mito? Levanta a mão, vamos ver. Verdade? Ninguém. Mais uma vez o mito está ganhando. Alguém aqui já ouviu falar em dieta low carb? O que é dieta low carb? Baixa em carboidrato, cortar carboidrato. Por que essa dieta está tão na moda? E eu diria para vocês que hoje 90% das pessoas que eu conheço que procuram nutricionista para perder peso estão fazendo low carb. Estão fazendo isso aqui, ó. Mas vocês disseram que é um mito. E agora? Vocês conhecem alguém que faz low carb? Tem surtido efeito? Tem, né? Mas vamos discutir um pouco sobre isso. De fato, vocês acertaram. Parabéns, isso aqui é um mito. A culpa da obesidade não é só do carboidrato, tá? Inclusive, existe um manual da Sociedade Brasileira de Pediatria, o qual eu me inspiro bastante sempre para tomar minhas condutas pautado em embasamento científico. E esse manual é um manual intitulado Obesidade na Infância e na Adolescência, e ele diz que a obesidade apresenta uma etiologia multifatorial. São vários os fatores que levam uma pessoa a se tornar obesa. Não é só o carboidrato. Ok? Então a culpa não é somente deste nutriente. Nós temos aí vários agentes atuando em cima do contexto para a pessoa ficar obesa. Então a primeira coisa é a questão do balanço energético positivo. O que é balanço energético positivo? Eu como mais do que eu gasto.
independente do que eu coma. Se eu comer mais, se eu ingerir mais calorias do que gastar, eu vou engordar. E normalmente a gente ingere mais calorias através do carboidrato e da gordura. Ok? Então a culpa não é do carboidrato sozinho. Sem contar que muitas das vezes a gente acaba comendo muito por conta de estresse, ansiedade, depressão. Não adianta nada você cortar o carboidrato e continuar estressado, ansioso, deprimido. Então não basta só procurar um nutricionista. Aqui eu chamo a atenção para o atendimento multiprofissional. No tratamento da obesidade é importante que se tenha também um psicólogo para cuidar dessa questão aqui, o educador físico para a parte de atividade física, o nutricionista para controlar o consumo de carboidrato, mas também de gordura, de proteína, de vitaminas, entre outros. Certo? A questão da inatividade física também é muito séria, principalmente na população jovem, né, que cada vez tem praticado menos. A questão do marketing da indústria de alimentos. Se vocês ligarem a TV na hora da novela das 9, provavelmente no intervalo da novela vai passar propaganda ou da lasanha da Sadia, ou da pizza da Perdigão, alguma coisa assim. E é bem na hora que você está com fome, bem na hora da janta. Aí você fala, eu quero. Mãe, pai, compra para mim que eu estou com muita vontade. Se você vai no cinema, tem pipoca. Tem a porção de pipoca pequena, média, grande. Qual que é a diferença do preço da pequena para a grande? Geralmente é R$2. Você fala, que eu vou comprar a pequena. Por R$2 eu vou comprar a grande, eu não sou bobo. Então a gente, sem querer, é cada vez mais estimulado a consumir porções maiores. Consumir produtos industrializados. E a gente nem percebe. Né? A indústria põe a gente aqui na palma da mão. A gente come na mão da indústria e nem percebe. Cada vez mais estamos comendo grandes volumes de comida. Quando você vai no McDonald's, você pede só o Big Mac ou você pede o Big Mac mais Mac fritas mais a Coca? Pega o combo completo. Que isso? Onde já se viu comer só o sanduíche sem beber nada? Tá? Então isso também contribui para a obesidade. Sem falar que você pode ter uma doença endócrina ou genética e não saber. Por isso, tá com excesso de peso, vamos procurar um tratamento com médico, com nutricionista, com psicólogo. A partir do momento em que todos estiverem atuando em conjunto, nós vamos conseguir sucesso nesse tratamento. Não basta apenas fazer low carb e tirar carboidrato. Sem falar que se você tira o carboidrato de forma excessiva, daqui uma semana você não vai estar aguentando mais essa comida só com gordura e proteína. Vai começar a te embrulhar o estômago. Vamos voltar na questão do prazer. Você vai perder o prazer em se alimentar. Você vai deixar de seguir essa dieta e vai voltar a engordar de novo. Concordam? O problema do carboidrato é o excesso. É o excesso de carboidrato que faz mal. Se você come dentro da recomendação, não tem problema. Não precisa abaixar ainda mais da recomendação. Assim como o excesso de gordura faz mal. Tudo em excesso faz mal. Até vitamina em excesso faz mal? Sim. Você pode ter uma hipervitaminose se você consumir vitamina em excesso. Por isso a gente não recomenda suplementar cápsulas de vitamina para a população como um todo, à torta e direito. Não é assim que as coisas funcionam. Nós temos que limitar o consumo de carboidrato simples e refinado. Açúcar, doce, refrigerante. Mas a dieta low carb, ela prega que a gente também tem que evitar arroz, batata, pão e até fruta. Isso é um absurdo. A gente não precisa deixar de comer fruta porque a fruta tem frutose. Frutose é um tipo de carboidrato. Não precisa deixar de comer fruta por conta da frutose, porque a fruta também tem vitaminas, tem fitoquímicos, vão te proteger contra o câncer, vão te proteger contra o diabetes, contra a hipertensão arterial. Fruta, verdura e legume faz muito bem para a saúde. Mas eu não gosto. Vamos fazer um esforcinho para tentar comer, vamos dar uma temperada nessa salada, porque salada sem tempero também é ruim. Põe um limão, um azeite. Desse jeito a gente vai conseguindo melhorar a palatabilidade do alimento e consumi-lo. Ok? Então, nada de dieta low carb por aí mais. Tá? É a informação que eu quero passar para vocês. Sempre lembrar que o carboidrato fornece energia para o nosso organismo. Fibra. Já ouviram falar em fibra? Fibra faz o intestino funcionar bem? Fibra é carboidrato. Se eu corto o carboidrato, meu intestino não vai funcionar legal. Certo? Então, o segredo é, mais uma vez, moderação no consumo alimentar. Dúvidas dessas duas primeiras afirmações aí? Não? Então vamos para a terceira. Jantar à noite engorda. Essa estava na propaganda lá do Facebook, da Casa da Ciência.
Tava lá assim, comer depois das 8 da noite engorda? Vamos esclarecer este mito, ou esta verdade. O que vocês acham? Mito? Quem acha que é mito? Quem acha que é verdade? Quase deu um empate aqui. Quem acha que é mito, defenda o mito. Por que é mito? Por que isso é mentira? Até porque dizem que quem faz academia, sempre depois que chegar é bom comer proteína e, por exemplo, banana, porque tem potássio para recuperar um grande esforço. Então faz mal. Quem acha que sim, que quer defender o sim? Pode falar. Vamos debater. Eu acho que é verdade, porque quando você vai estar comendo à noite, você vai dormir. Você não vai praticar nenhuma atividade física. Então, você não vai estar gastando aqueles carboidratos que você comeu. Certo. O organismo funciona mais lento. Depende do que come. Depende do que come, porque à noite o metabolismo está mais lento quando você está repousado. O metabolismo vai ser mais lento quando você está em repouso. Se você comer uma coisa muito pesada, você vai engordar mais do que comer durante o dia. Excelente resposta. Perfeito. Comer à noite engorda? É um mito. Não engorda. Depende do que você come. O que vai fazer você engordar é o que você come ao longo do dia. Imagina que no almoço hoje eu comi 4 pratos de macarrão com salsicha. Agora à tarde, saindo daqui, eu vou passar ali na barraquinha de lanche do Zé, ali na café, e vou comprar 3 x-tudo. E à noite eu vou comer uma maçã. E eu vou fazer isso um mês inteiro. No final do mês eu vou ter engordado? Poxa, mas eu achei que só engordava, né, o ato de comer à noite. E eu comi maçã para não engordar e engordei. O que influencia no ganho de peso é o que você come ao longo do dia como um todo. Pode ser o que você come de manhã, o que você come à tarde, o que come à noite também. Então, comer à noite engorda. Se você hoje à noite for num rodízio de pizza e se esbaldar de pizza, provavelmente isso vai fazer você ganhar um peso se isso for frequente. Tá? Mas não é porque você está comendo à noite, é porque você está comendo muito. Tá? Agora, levantaram a questão aqui do metabolismo à noite ser mais lento. Isso procede? Procede. Não está errado. Então, por isso, a gente diz assim, vamos jantar, esperar 1 hora, mais ou menos, e dormir. Não fazer refeições volumosas, muito grandes, e deitar e dormir. Isso vai fazer mal. Você vai prejudicar o seu sono, tá? Vai prejudicar o ciclo circadiano do organismo, a produção de hormônios, porque nessa hora o metabolismo não está preparado para injetar insulina no sangue para absorver carboidrato. Não é hora disso, é hora de estar dormindo. Então esse excesso de comida pode atrapalhar o sono principalmente, tá? E provocar inclusive refluxo. Você pode até vomitar, dependendo do tanto que você comer à noite. Então o problema, mais uma vez aí, a quantidade. Ok. Dúvidas? Na minha família eu tenho uma tia que ela fala assim que não é saudável jantar depois das 8. Se for para jantar, tem que jantar até 6 da tarde. Que no máximo à noite você toma um copo de leite para dormir. Antigamente, as pessoas que moravam na fazenda, na roça, jantavam 6 da tarde e já iam dormir. Não tinha energia elétrica, não tinha o que ficar fazendo à noite. Elas acordavam 4 da manhã e iam dormir 6 da tarde, 7 da noite. Então se jantava mais cedo. Se vocês um dia ficarem internados no hospital, Deus queira que não, mas normalmente o jantar é servido 6 da tarde, 7 da noite. E depois tem uma ceia, que é uma refeição um pouco mais leve, para você conseguir dormir melhor. Tá? Mas não que... Isso não é feito porque você vai engordar. Não, é para não prejudicar o sono. Ok? Dúvidas? Então quem só faz um sanduíche natural à noite, em vez de comer arroz, feijão e bife, porque tem medo de engordar, pode dizer para essa pessoa ficar despreocupada.
Não é isso que vai fazer ela engordar. O que ela comeu no almoço, no café da manhã, no lanche da tarde, vai ser mais determinante, tá? Ah, e a questão de assaltar a geladeira durante a madrugada não é aconselhada. Ah, então eu aprendi lá na Casa da Ciência que comer de noite não engorda, mas então eu vou levantar de madrugada, pegar uns bombons escondidos da minha mãe, umas bolachas na despensa. Eu não estou dizendo isso. Não façam isso. À noite é o horário da gente ir dormir e não assaltar a geladeira. Aí você vai engordar. Aí você vai falar, putz, eu ganhei 10 quilos em um mês, mas o Fábio lá, nutricionista, falou que eu não ia ganhar. Mais uma vez, entra aqui o quê? O excesso. Você está comendo além da conta, inclusive de madrugada. Aí não, tá? Afirmação número 4. Alimentos diet e light não devem ser consumidos à vontade. E um blog publicou recentemente que consumir produtos diet ou light pode engordar. E agora? Mito ou verdade? Quem acha que é mito? Meio a meio. Ninguém acha que é mito. Quem acha que é verdade? Legal. Agora eu vou passar a palavra para alguém que acha que é verdade defender por que é verdade. Quem gostaria de falar? Alguém? Por que é verdade? Porque que nem você disse, tudo que é consumido em excesso faz mal. Pessoal, aqui não vamos pensar em excesso não, tá? Mesmo que seja só de vez em quando. Ou, por exemplo, eu gosto muito de chocolate. Comer chocolate todo dia faz mal? Não, depende do tanto de chocolate que você come. Mas aí eu vou comprar então um chocolate diet para evitar que eu engorde. Perfeito. Qual que é o seu nome? Camila. Ela falou, esse alimento pode ter calorias, mesmo assim. Isso é verdade, tá? Então vocês estão corretos no raciocínio de vocês. Alimentos diet e light não devem ser consumidos à vontade nem rotineiramente. O Ministério da Saúde lançou uma cartilha recentemente, onde ele diz o seguinte, que alimentos diet ou light não são necessariamente isentos de caloria e açúcar. Ele pode ser diet e ter açúcar. Ué, como assim? O que é diet? O que é um alimento diet? E o que é um alimento light? Vamos conceituar aqui para vocês não terem dúvidas mais quanto a isso. Light é pouco açúcar e diet é 100. Quase. Quase. É mais ou menos por esse caminho. Alguém tem uma outra? Um é açúcar, outra é gordura. Qual que é açúcar, qual que é gordura? Certo. Mais ou menos também. Não está 100% correto ainda. Alguém? Isso. Qual que é zero? Qual que tem redução de 100%? Certo. Isso. Vocês estão no caminho certo. As respostas estão boas, mas ainda não estão completas. Porque quando a gente fala de diet light, a primeira coisa que a gente pensa é em açúcar. Mas eu posso ter um produto diet que é zero gordura. Diet significa redução de 100% de determinado nutriente. Pode ser 100% de redução de açúcar, mas pode ser 100% de redução de gordura. Pode ser 100% de redução de sal. Tá? Não necessariamente é de açúcar. E o light? Light é redução de 25% ou mais, até 99%, de determinado nutriente. Redução de 25% ou mais de determinado nutriente. Pode ser também de açúcar, pode ser de gordura, pode ser de sal. Ok? Então, se eu tenho um alimento light que reduziu gordura, mas ele não reduziu açúcar, ele pode me fazer engordar mesmo assim? Pode. Mas como que eu vou saber? Lendo o rótulo. Pois não? Ele é diet. Aí não. Aí nesse caso não. Ele pode ser 0 calorias. Aí ele não engorda. Certo? O alimento zero, por exemplo, Coca Zero. Ela é diet ou ela é light?
Ela é diet. Porque ela tem redução de 100% de açúcar. Ela é zero açúcar. Certo? Nesse caso, ela tem menos calorias do que a Coca normal. Aí, realmente, ela não vai engordar. Mas, se eu fizer o uso constante de Coca zero, que bem que eu estou trazendo para o meu organismo? Nenhum. Então, não adianta trocar a Coca normal pela Coca zero. O certo é trocar a Coca normal pelo suco de laranja, pela água. E a Coca zero tem um teor muito alto de sódio. Ok? Então, aqui eu trouxe para vocês 2 rótulos que nós precisamos aprender a ler rótulo. O brasileiro vai no supermercado, sai pondo tudo dentro do carrinho, não lê o que ele está comprando. E às vezes ele é enganado pelo rótulo. Então vamos aprender a ler. Aqui eu trouxe 2 chocolates para vocês, o Talento normal e o Talento Diet. E eu quero mostrar para vocês que o alimento diet nem sempre é menos calórico. Então vamos lá, o Talento normal. Qual que é o valor energético dele? 136 calorias. O Talento Diet tem 160 calorias. Se você consumir o chocolate diet, a chance de você engordar é muito maior do que se você consumir o chocolate normal. Vocês sabiam disso? Por que isso acontece? Para que foi inventado o alimento diet? Vocês sabem? Perfeito. O alimento diet foi criado, inventado para quem tem diabetes e não para quem é obeso e quer perder peso. Então aqui ele retira o açúcar para o diabético não passar mal. Mas ele não está retirando caloria para você emagrecer. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E isso é um mito muito divulgado na população, de que diet emagrece. Nem sempre. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu tenho que ler o rótulo. E quando eu tiro o açúcar de um alimento, ele fica com gosto muito ruim. Aí o que a indústria coloca no alimento para ele voltar a ser gostoso? Gordura. Vamos comparar os rótulos? Vejam vocês aqui. O Talento normal, ele tem 13 gramas de açúcar. O Talento Diet tem 2 gramas. Então tirou o açúcar, não tirou? E a gordura total era 8,4, foi para 9,5. Aumentou a gordura. A gordura, ela gera mais caloria do que o carboidrato. 1 grama de gordura gera 9 calorias. E 1 grama de carboidrato, 4 calorias. Normalmente sim. Quando a indústria tira o açúcar, ela aumenta na gordura ou coloca adoçante. Por exemplo, a Coca Zero tirou o açúcar, aí não vai pôr gordura na Coca, porque por ser um líquido não ia combinar gordura no líquido, aí eles põem adoçante. Certo? Mas para eu saber se isso vai fazer engordar ou não, eu preciso ler o rótulo. É isso que eu quero que fique bem claro para vocês. Perfeito? Alguma dúvida? Legal, então vamos seguir em frente. Afirmação número 5. Água de quiabo controla o diabetes. Foi publicado aí, também num blog, que a água de quiabo é poderosa arma contra o diabetes. Isso diminui a glicemia. Você nem precisa tomar remédio com tanta frequência mais. É mito ou verdade? Nunca ouviram falar? Quem acha que é mito? Quem acha que é verdade? Tá meio a meio. O restante se absteve, provavelmente porque nunca ouviu falar. E água de berinjela? Alguém já ouviu falar que a água de berinjela... Então, coloque a berinjela aqui também. Água de berinjela, água de quiabo, cura diabetes, faz perder peso. Alguém quer defender aí o sim? Alguém quer defender ou não? Tá empatado. Metade disse que é mito, metade disse que é verdade. Quem disse que é mito? Quer falar pra gente um pouquinho do porquê? Bom, eu particularmente acredito que um produto natural não ia substituir, por exemplo, a ação de um medicamento, até mesmo de um hormônio, né, produzido por nós mesmos, né, o corpo humano, né. Então, acho que não existe essa cura milagrosa, vamos assim dizer, né. Quem acha que é verdade? Que quer compartilhar aí com a gente o porquê?
Minha avó, quando descobriu isso aqui, ela ficou doidinha. A sua também? Cara, ela começou a tomar, ela tirava a baba do quiabo pra fazer a água do quiabo com a baba e tomava todo dia em jejum, porque é assim que tem que tomar, com umas gotinhas de limão, porque senão fica muito ruim. E essa notícia aqui, ela foi divulgada, se eu não me engano, no Caldeirão do Hulk, onde algumas pessoas que tinham a glicemia muito elevada começaram a tomar e a glicemia baixou. Será que elas estão mentindo? E agora, hein? Alguém quer defender a verdade? Talvez a água, tipo assim, ela age diretamente na diabetes, mas talvez ela segure o açúcar que a pessoa coma. Aí, por exemplo, em vez do açúcar ser absorvido pelo sangue, ele passa direto. Bacana, obrigado. Faz sentido. Mas então, agora que a gente finalizou a rodada de discussões, vamos descobrir. É um mito. De fato, pessoal, não existe nenhum alimento que a gente possa dizer assim que ele cura uma doença. O diabetes não tem cura, nem com medicamento, tá? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. O diabetes ele tem controle. Como o nosso colega lá em cima bem colocou, suspeitem quando sai uma notícia de que tal alimento é milagroso. Suspeitem, porque o que ele tem de diferente que os outros não têm? O que tem na baba do quiabo que não tem em nenhum outro alimento? Geralmente os alimentos compartilham dos mesmos nutrientes. Uns têm um pouco mais de determinado nutriente, outros um pouco menos, mas enfim. Não tem explicação científica para isso daqui. E aí, não adianta eu digitar no Google água de quiabo para diabetes, que eu vou encontrar isso aqui, ó. Eu tenho, como um cientista, né, o dever de procurar em locais confiáveis essa informação. E aí eu consultei a Sociedade Brasileira de Diabetes. E eles têm um posicionamento quanto a isso e dizem que os supostos benefícios da baba do quiabo para o tratamento do diabetes não são efetivos. Eles esclarecem que não há qualquer evidência científica para tal uso e que, portanto, não o recomendam. Reduziu, eu não precisei nem tomar o glifagem durante uns 3 meses. Depois eu parei, voltou a subir a taxa. O Iacon deve ter alguma substância, só que não é provado cientificamente, porque não tem pesquisador, não tem um monte de impedimento que impede que os cientistas produzam isso. Pode ser que a baba do quiabo deve ter alguma substância que não foi descoberta ainda. Agora, por isso que a sociedade não autoriza, porque ela não sabe. É a mesma coisa o Iacon. Mas funciona, viu? O Iacon. Muito boa colocação. Pode ser que tenha alguma coisa na baba do quiabo que impeça a glicemia de subir? Pode ser. Pode ser que tenha. Mas ninguém descobriu ainda. Que ela evita? Pode ser. Eu não descarto nenhuma possibilidade. E acho que nós, que temos aí o sonho de ser cientistas um dia, a gente tem que sempre ir atrás das coisas e buscar saber. Vamos fazer um projeto? Vamos dar água de quiabo para ratinhos diabéticos e ver se a glicemia dele abaixa? Que a gente começa fazendo experimentos com modelos animais, depois a gente passa para o ser humano. Isso seria uma alternativa legal. Vamos tentar descobrir o porquê que isso aqui abaixou. A princípio, a explicação que eles têm é que as pessoas que tomam essa água em jejum, como elas já acordam e não vão comer nada, a tendência da glicemia já está baixa. E depois de beber água e não comer nada, a tendência é que a glicemia vá baixando mesmo, mas por não ter comido nada. Não é a água do quiabo que está fazendo efeito. É a primeira explicação que eles têm para isso. Tá? De que realmente isso aqui é um mito, porque você está em jejum, você vai beber água, sua glicemia vai continuar baixando. Essas questões, pessoal, de alimentos melhorando determinadas doenças, a gente então sempre tem que estar investigando. Tá? A princípio, a gente não pode bater o martelo e falar que ele cura determinada doença ainda. Tá? Então não é recomendado. E agora eu venho com uma outra afirmação para vocês. Suco de beterraba não cura anemia. E aí saiu em um blog também a notícia de que beterraba, a pergunta, né? Beterraba serve para o combate da anemia? Mito. Ou seja, ela não cura. Isso aqui seria uma verdade. Tá? O que vocês acham? É anemia ferropriva, por falta de ferro no sangue. Boa pergunta, porque existem vários tipos de anemia, certo? Anemia ferropriva.
Quem acha que é mito, levanta a mão. Legal. E evitar a anemia? Vamos pensar em evitar, então. Quem acha que é verdade? A beterraba não cura ou não evita a anemia? Quem acha que é verdade? Quem acha que é mito? Então agora nós vamos defender aqui mais uma vez. Quem achou que é verdade? Pessoal, quer dar uma palavrinha pra gente? Eu acho que é verdade porque se é ferropriva e o alimento tem uma quantidade de ferro em grande concentração, pode ajudar. Você está nutrindo daquele nutriente que está faltando, que o caso é o ferro. Então eu acredito que possa ajudar sim. Isso é verdade. Serve para o combate da anemia. Ela não serve para o combate da anemia, na verdade. O suco de beterraba não serve para o combate. Não, tá ótimo, sem problema. Fica como um mito, então. Quem acha que é verdade, que suco de beterraba não serve para combater anemia? A mãe de vocês vai falar assim, amanhã, toma esse suco de beterraba no almoço, senão você vai ficar anêmico. Alguém? Ouço burburinhos. Quem quer defender e falar que é verdade? Que beterraba realmente não vai curar ou prevenir anemia? Bom, eu acredito que a palavra ali é cura, né? Acho que cura é muito forte. Acho que pode até ajudar a prevenção, mas curar propriamente só com a beterraba acho que também não. É um auxiliar, né? Igual o pessoal tá falando. Pessoal, suco de beterraba não cura anemia. É verdade. Não cura. Se você está anêmico e vai tomar só suco de beterraba para melhorar, não vai ajudar. E aí surgiu a questão aí, será que previne anemia? Só o suco de beterraba também não previne anemia. Não cura nem previne. O que é anemia ferropriva? Falta de ferro no sangue. Qual que é o alimento que mais tem ferro? Quem acha que é o feijão? Levanta a mão. Quem acha que é a carne? Está empatado também. A minha mãe fala assim, meu filho, come mais feijão para você não ficar anêmico. Eu já vou responder essa pergunta. Só passar a palavra para o colega de vocês. A beterraba é rica em ferro? É? A beterraba é rica em ferro, gente? É. Mas por que o suco de beterraba não combate a anemia ferropriva? Exatamente. O melhor alimento para combater, para prevenir ou curar a anemia é a carne vermelha. A carne, um bifinho. O fígado é a carne com melhor valor nutricional que existe. Por mais que muitos não gostem, que achem o cheiro horroroso, o gosto horroroso, mas um fígado acebolado é uma delícia. Não? Por que o fígado tem mais nutriente que as outras carnes? Porque é no nosso fígado que fica armazenado um grande estoque de nutrientes. Até no nosso fígado, assim como no fígado do boi, da vaca. Por isso ela é uma carne nutricionalmente mais enriquecida, vamos assim dizer. Tá? Agora, não basta ter uma grande quantidade. Igual me perguntaram aqui, a beterraba é rica em ferro? A beterraba também é. Mas por que ela não combate anemia assim como a carne? Porque a carne, ela possui um ferro do tipo M. Talvez vocês não saibam disso ou nunca tenham ouvido falar, mas esse tipo de ferro, ele tem maior biodisponibilidade, ele é mais facilmente absorvido no nosso intestino. Os produtos de origem vegetal, o feijão, a beterraba, as folhas verdes escuras, têm ferro sim, mas tem uma menor quantidade que a carne, e o tipo do ferro é o ferro não M.
esse ferro tem menor biodisponibilidade. O que é isso? Ele é menos absorvido. Ele passa direto no intestino e sai lá no cocô. Ele não é absorvido. Um jeito de eu fazer ele ser absorvido é ingerir estes alimentos junto com fontes de vitamina C. Que a vitamina C ajuda na conversão aqui desse ferro não M em ferro M. Então, se eu tomar um suco de beterraba com couve batido com limão e laranja, aí sim, o ferro estará mais biodisponível para ser absorvido pelo meu intestino. Caso contrário, é melhor o bifinho nosso de cada dia do que o feijão para prevenir e combater anemia. Não estou querendo dizer que não deva consumir beterraba nem feijão. Não estou querendo aqui fazer a caveira desses alimentos, pelo amor de Deus. Apesar de a gente estar falando de anemia, mas feijão e beterraba têm vitaminas que são fundamentais para o crescimento e desenvolvimento de qualquer ser humano. Não deixem de comer. Ok? Dúvidas com relação a essa questão? Não? Pois não. Legal, boa pergunta. Pessoal, cozinhar feijão com prego, alguém já ouviu falar nisso? Eu já ouvi muito falar. A mãe põe lá 2 kg de prego no feijão, cozinha. Boa, legal. E se o prego estiver enferrujado? Não é aconselhado colocar prego no feijão, porque a pessoa pode pôr no prato, mastigar e, meu Deus do céu, vai causar um acidente. Mesmo que seja um prego gigante, ele não vai liberar uma quantidade de ferro substancial, porque o ferro utilizado pela indústria para fazer o prego, ele não é um ferro facilmente absorvido pelo organismo e ele não vai se soltar do prego e passar para o caldo de feijão. Tá? O ferro do prego. Então não é aconselhado. E se eu perguntar para vocês, e cozinhar feijão em panela de ferro? Pode ajudar a combater anemia, a prevenir anemia? O que vocês acham? Seria a mesma coisa que o prego? Pois aí eu já digo para vocês que cozinhar em panela de ferro auxilia sim na prevenção, no combate da anemia. A panela de ferro, ela libera ferro sim na alimentação. Tem até estudos científicos publicados sobre isso. Eu não trouxe, mas a gente pode depois combinar um segundo momento para a gente discutir essa questão. Então, cozinhar em panela de ferro é uma alternativa para evitar anemia. Panela de alumínio também solta, só que faz mal. O alumínio faz mal. Certo? Próxima afirmação. Ah, pois não. Sim. Perfeito. Perfeito. Refrigerante, leite, que é por causa do cálcio, os taninos e fitatos presentes em alguns alimentos integrais dificultam a absorção do ferro. Então não adianta você comer o bifinho e depois tomar um copo de coca por cima, porque a coca pode inibir a absorção do ferro do bife. E nem comer o bife e tomar como sobremesa um Danone, porque o cálcio do Danone pode inibir a absorção do ferro. Tá? Então, assim como existem alimentos que facilitam a absorção, existem outros que inibem a absorção. Isso é verdade, bem lembrado. O cálcio compete com o ferro pela ligação no sítio de absorção no intestino. Então, na hora que o cálcio chega ali, ele é absorvido e o ferro não. O ferro fica para trás. Então, ele inibe, um inibe o outro. Certo? O mesmo acontece com os outros, por fatores de inibição. Ou eles se ligam no ferro e o ferro deixa de ser reconhecido pelo corpo e é eliminado nas fezes. Certo? Então, refrigerante, leite, derivados, é bom evitar quando você está consumindo fonte de ferro. Então, agora a nossa próxima afirmação aqui. Retirar a lactose da alimentação faz emagrecer. O blog desse doutor aqui, confesso que eu não o conheço, mas pesquisando aqui para fazer a palestra para vocês, ou seja, o blog de um médico, né? A gente tende a confiar. Ele diz assim, ó, os malefícios do leite. O leite engorda. Por quê? O leite contém lactose, que é um açúcar. E você já deve ter visto nas minhas lives e nos meus artigos que o açúcar não é nada bom para a saúde. E é o principal vilão do emagrecimento. Isso é o que diz aqui este blog. Vocês sabem o que é lactose? O açúcar do leite. Alguém aqui já ouviu falar em algum amigo, mãe, tia, avó, tirar a lactose para emagrecer? Ela estava amamentando a minha prima
E minha prima tem intolerância à lactose. Aí ela emagreceu bastante, mas eu não sei se é por causa da lactose. Então a sua prima tinha intolerância à lactose. E ela não podia tomar leite. Legal. Legal. Alguém aqui tem intolerância à lactose? O que é intolerância à lactose? Perfeito, nota 10. Qual que é seu nome? Maurílio? Parabéns, Maurílio. Intolerância à lactose é a falta da enzima lactase no organismo. A lactase é produzida lá no meu intestino. Ela quebra a lactose para ela ser absorvida. Se eu não tenho lactase, a lactose acumula no intestino. As bactérias vão lá, fermentam ela, produzem um punhado de gás, aí você tem gás, tem dor, distensão abdominal, diarreia, você não se sente bem. Nesse caso é bom cortar a lactose. Pô, já estou dando a resposta. Não posso continuar explicando. Peraí, vamos lá. Retirar a lactose faz emagrecer ou não? Vamos lá, sim ou não? Verdade ou mito? Parabéns, é um mito. Acertaram. Mas tem muita gente fazendo dieta com restrição de lactose. Esse pessoal tá errado? Tá. Sinto lhe informar, estão errados, tá? A Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição divulgou um arquivo que vocês podem até baixar no Google, caso tenham dúvidas, desvendando os 8 mitos sobre a intolerância à lactose. E nesse manual, eles dizem que a lactose não faz engordar. A gente tem que consumir 3 porções de leite por dia. Vocês consomem? Eu duvido muito. Uma porção de leite seria um copo de 200 ml. Quem bebe 3 copos de 200 ml de leite por dia? Parabéns. Parabéns, parabéns. Normalmente o brasileiro ele não toma muito leite, por incrível que pareça. O pouco consumo de leite faz não crescer mais? O pouco consumo de leite na infância pode impactar no crescimento, sim. Depois, na vida adulta, não muito. Mas enquanto criança e adolescente, é fundamental tomar leite. Por quê? Por conta do teor de cálcio. O cálcio faz com que os ossos se desenvolvam bem, pessoal. Evita que você, na vida adulta, tenha osteoporose ou qualquer outro problema nos ossos, tá? Então, não vamos deixar de tomar leite com medo da lactose, que ela não faz mal nenhum. Ela só faz mal para pessoas com intolerância à lactose ou galactosemia. A falta de cálcio é determinante para o crescimento? Ou tem outras coisas que podem ser? Boa pergunta. Só o cálcio não determina o crescimento, não. Ele é um dos fatores que atuam, certo? A quantidade de proteína que você consome influencia bastante, a quantidade de vitaminas que você consome influencia. Você vai crescer mesmo sem o cálcio? Sim, mas seus ossos serão mais frágeis do que a pessoa que está consumindo uma quantidade adequada. Ok? Aproveitando do leite, eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre o APLV, que está tanto na moda, né? Um pouquinho de mitos e verdades para mim, por favor, porque eu estou amamentando e a minha nenezinha tem. Bom, a relação à APLV, para quem não sabe o que significa, APLV é uma sigla que é alergia à proteína do leite de vaca. Na APLV, nós temos que retirar o leite da criança, nesse caso, porque ela tem alergia à proteína do leite. Se ela ingerir essa proteína, ela pode desenvolver uma reação anafilática que fecha a glote, ela fica sem ar e morre sem ar. Isso é muito grave, é muito sério. Então a gente tira o leite da criança, ok? Por que a criança desenvolve essa alergia? Normalmente porque ela entrou em contato com a proteína do leite antes de 1 ano de idade. Geralmente, indivíduos acima de 1 ano de idade, ou seja, nós aqui, nós não vamos desenvolver mais alergia do leite. Ou tínhamos quando éramos criança, ou não vamos ter mais. Enquanto a criança está amamentando, mesmo que a mãe nunca tenha dado leite de vaca para a criança, se a mãe toma leite de vaca, pode ser que essa proteína passe do leite dela para a criança. E a criança, então, desenvolva alergia. O que é a recomendação? A mãe também excluir da sua dieta, enquanto estiver amamentando, todos os leites e derivados. E para a bebezinha, não oferecer, em hipótese alguma, leites e derivados. Só voltar a oferecer leites depois de 1 ano de idade. Isso. E ainda assim na presença de médico de preferência. Porque se for uma alergia IgE mediada, pode dar reação anafilática. Se não for IgE mediada, ela só vai ter problemas gastrointestinais. Mas como não se sabe, tem que sempre estar em acompanhamento médico para verificar. O leite desnatado significa que ele não tem gordura.
Então eu posso ter o desnatado normal e o desnatado sem lactose. Eu posso ter os dois tipos, tá? E a caloria dos dois será a mesma. O que muda é a caloria do desnatado para o integral. O leite integral ele é mais calórico porque ele tem mais gordura, tá? E eu posso ter o leite integral sem lactose e o leite integral com lactose. Posso ter o desnatado sem lactose e o desnatado com lactose. Retirar o glúten da alimentação faz emagrecer. Tá na moda também fazer dieta sem glúten. É mito ou verdade? Vamos lá, rapidinho, pra gente, que nosso tempo tá acabando. Vocês precisam, tem outras atividades. Quem acha que é mito? Quem acha que é verdade? Tá meio dividido também. Pessoal, é mais um mito. Retirar o glúten não emagrece, tá? Tem até um posicionamento da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição mostrando que não há evidências. O problema é que o glúten está presente nas bolachas, nas massas, nos pães, nas pizzas, mas o glúten é uma proteína. Proteína não faz engordar. Então tirar ela não vai te fazer emagrecer. Tá? É que quando você tira esses alimentos, você acaba tirando o glúten também. Mas o problema desses alimentos é o excesso de carboidrato e gordura que eles têm, não o glúten, coitado do glúten. Tá? O glúten só vai fazer mal para quem tem doença celíaca. O glúten é uma proteína. Então por que ele é bem mais destacado do que as outras? Existem algumas doenças onde o nosso organismo reconhece o glúten como um agente inimigo e combate, desenvolve um mecanismo imunológico de combate ao glúten. Certo? Por conta da conformação dessa proteína, a forma dela, porque as proteínas têm formas diferentes. A forma do glúten, em algumas pessoas, pode ser reconhecido pelo corpo como um inimigo que precisa ser combatido, e aí desenvolve uma manifestação inflamatória no local. Certo? Mas é por conta de doenças inflamatórias, principalmente, alergias, e não para perder peso. Tá? Não tem nada a ver com a perda de peso. Para nós, indivíduos saudáveis, não muda nada. Se você tirar o glúten ou continuar comendo o pão nosso de cada dia, não vai fazer diferença nenhuma. Tá? Agora, algumas crianças, por exemplo, o autismo está muito divulgado aí. Aparece que reduzir o consumo de glúten no autismo surte um efeito benéfico, sim. Tá? Mas são estudos ainda iniciais. O ovo contém colesterol, mas não faz mal à saúde. Mito ou verdade? Verdade, mas ele tem colesterol. Exato, colesterol não faz mal. Quem diz que colesterol faz mal? O excesso de colesterol faz mal. Beleza? Tem até uma recomendação aí da Organização Pan-Americana de Saúde para a gente consumir ovo. O bom e o ruim. Isso. Pessoal, tem colesterol bom e o ruim. Mas existe o colesterol bom e ruim nos alimentos? Não. O tipo de colesterol presente nos alimentos é um só. Na verdade, o colesterol ele é um só. É que a molécula que transporta ele dentro do nosso corpo vai determinar se ele vai ser bom ou ruim. Mas dentro do nosso corpo, o ato de você comer, não tem como eu saber se eu estou comendo bom ou ruim. Tá bom? Certinho? Perfeito. Se for consumir ovo, que seja ovo cozido, tá? E não ovo frito por conta do excesso de gordura no ovo frito, tá? Então, tomar aí só cuidado com o excesso. O colesterol é importante para o organismo. E quanto a gente pode consumir de ovo? 1 a 2 ovos por dia. De preferência 1 por dia. Não faz mal, não vai fazer subir colesterol de ninguém, tá? E a última afirmação, para a gente acabar que meu tempo já estourou. O azeite pode ser aquecido sem perder suas propriedades. Eu posso esquentar o azeite? Pessoal, isso aqui é verdade. O azeite pode sim ser aquecido e muitas vezes a gente não aquece, né? Tem até um artigo publicado pela Associação Brasileira de Nutrologia que mostra que as propriedades do azeite se mantêm mesmo aquecendo ele. Então eu posso cozinhar um arroz, um feijão com azeite. Eu posso fritar a batata frita no azeite? Poder pode, mas é fritura, né? Fritura a gente tem que evitar sempre, independente do tipo de óleo utilizado. Muitas pessoas falam que, tipo, se você comer e, por exemplo, beber água, você tem mais risco de engordar, alguma coisa assim, é verdade? Beber durante a refeição vai engordar dependendo da bebida. Se você beber água durante a refeição, não engorda. Se você tomar Coca-Cola, engorda. Tá? Mas não é aconselhado comer e beber simultaneamente. Não, enquanto você está almoçando, só almoce.
Porque o líquido pode atrapalhar a questão da saciedade e pode prejudicar a absorção de nutrientes. Não vai fazer engordar. Eu beber água enquanto estou comendo meu arroz e feijão, não vou engordar por conta disso. Mas ela pode prejudicar minha digestão. E se a bebida for um suco natural, atrapalha? Se for um suco natural, vai depender do tanto de açúcar que você pôs nesse suco. O ideal é tomar suco natural sem açúcar. Aí não engorda. Tá? Não engorda, mas se você colocar muito açúcar, engorda. Stevia. Stevia é um adoçante natural, que é uma excelente opção para adoçar sucos, sem problema algum. Pode utilizar. Ok? É o melhor adoçante para estar utilizando. Tem um assunto aí que tá na moda do jejum intermitente. Parece que isso é meio controverso também, não é? Um outro mito ou verdade aí, jejum intermitente. O que é jejum intermitente? Agora são 3:30 da tarde. Eu vou ficar até amanhã sem comer. Isso é um jejum intermitente. Eu vou ficar um longo período sem comer. Por que as pessoas hoje em dia estão fazendo isso? Está muito na moda. Para emagrecer. Emagrece. Mas emagrece de forma saudável? Não. Tá? A pessoa que faz jejum intermitente, ela faz durante um curto período, depois ela não consegue mais manter essa prática. E aí ela volta a comer demais, porque ela frustrou, não conseguiu seguir corretamente, acaba comendo muito, vira o efeito sanfona. Emagrece, engorda, emagrece, engorda. Então eu não recomendo jejum intermitente. Na faculdade, na minha aula, eu tava tendo essa polêmica sobre o jejum intermitente. Faço educação física, né? E lá o professor citou que quando a gente faz o jejum intermitente, pode até não ser um problema já pro agora, pro presente. Pode ser futuramente. Futuramente ele pode ter um problema muito maior, onde ele vai engordar muito mais do que ele já estava. É isso mesmo. Ele está emagrecendo no momento que ele está fazendo o jejum, mas e depois ele volta a engordar tudo de novo. E não dá para fazer jejum para o resto da vida, até os nossos 80 anos. Então, para que fazer isso agora? Vamos emagrecer de forma saudável. A gente pode comer a todo momento, desde que seja pequenas quantidades. Tá? E óbvio, também respeitando um certo intervalo entre as refeições. Ok, turma? Outra questão, que é uma questão bem assim... que suscita dúvidas. Comer de 3 em 3 horas, eu costumo dizer, coma quando você estiver sentindo vontade de comer. Não precisa necessariamente ser de 3 em 3 horas. Tá? Pode ser de 4 em 4, pode ser de 5 em 5, ou pode ser de 2 em 2. Depende da pessoa. O que vai importar, mais uma vez, é o excesso. É a quantidade que ela come. Certo? Pois não? Suquinho de pacote faz mais mal que o refrigerante? Os dois fazem mal da mesma forma, os dois são iguais. Os dois são ruins. Não consuma nenhum, nem o outro. Porque o suquinho de pacote, ele é um açúcar colorido. O refrigerante é um açúcar diluído na água. Ou seja, os dois são açúcar puro, não tem vitamina. Às vezes o de pozinho, ele vem enriquecido com algumas vitaminas. Você compra o Tang, vem lá enriquecido em vitamina C. Mas aquela vitamina não é biodisponível para o nosso organismo, não é muito absorvida, certinho? Então o melhor seria o suco natural. Ok? Suco da fruta, espremer a fruta, fazer o suco. Lá no varejão, comprar a fruta e fazer o suco. Pessoal, o suco natural ele pode se tornar maléfico se a gente colocar muito açúcar nele? Sim. Tá? Então não adianta você fazer um suco de laranja e colocar 4 colheres de açúcar. Porque, né? É igual o leite. O leite faz bem? Faz. Mas se eu colocar 5 colheres de Toddy ou Nescau no meu leite, eu estou criando uma bomba calórica. Tá? Aí também não vale. Ok? Eu ouvi falar que reeducação alimentar é melhor do que dieta. Pessoal, o colega de vocês ouviu falar que reeducação alimentar é melhor do que dieta. Sem dúvida alguma. O que é reeducação alimentar? Aprender a comer de novo, aprender a comer as coisas certas. Dieta é uma imposição que é feita para você em determinado prazo de tempo que às vezes você não vai conseguir cumprir.
ou consegue só naquele curto prazo e depois você volta a comer tudo errado de novo. Então a gente tem que aprender a comer bem, fazer uma reeducação alimentar. Muito bom. Pessoal, esses foram os 10 primeiros mitos que eu trouxe aqui para a gente discutir. Numa próxima oportunidade a gente conversa sobre outros, porque existem milhares e inúmeros. Espero que tenha esclarecido um pouco para vocês, e qualquer dúvida vocês podem me procurar ou encaminhar um e-mail que a gente está sempre à disposição, ok? Muito obrigado e uma boa tarde.